Especialistas em inovação, em marketing e negócios. Estamos com Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, autor do best-seller A Nova Economia. Aliás, Nova Economia, né? Sem um artigo. Mentor da Endeavor Brasil e da 500 Startups e colunista do MIT Tech Review. Diego, seja bem-vindo. Valeu, super obrigado pelo convite. Apaixonado no tema e apaixonado no que vocês estão fazendo. E tá do lado do Walter, é referência do mercado, né? Pois é, né? Uma lenda. Desde que a gente começou o podcast, o Lucão já falava, tem que chamar o Walter, né? Calma, né? Começando o podcast, vamos chamar primeiro que a gente conhece, né? Aí depois a gente vai indo e fala, não, tem que chamar o Walter, chama o Walter, toda hora. Agora eu tô até apreensiva aqui com o Walter. Você tem roupa pra gravar um podcast com esse pessoal, Tenho nem roupa Boldrin? pra gravar com esse povo. Pois é. Estamos com o Walter Longo, empreendedor digital, sócio-diretor da Unimark Comunicação, palestrante internacional, especialista em inovação e transformação digital e autor de vários livros como Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital e O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Walter, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno, Malu. Prazer estar aqui do lado do Diego. Agora eu sei onde vai o meu dinheiro quando eu peço iFood, tá certo? Todos vai nós, pra mão dele. E eu quero agradecer muito estar aqui hoje presente no segundo maior podcasting de negócios do Brasil. Olha aí, agora ele tá sabendo que é o segundo, amor. Que sacanagem. A gente perdeu mesmo A gente foi em primeiro um tempão. Um tempão. Que sacanagem. O Thiago falou pra gente. Alguém pediu pra eu falar isso. Lógico, né? Isso tava muito nítido já. O Lucão tava aqui antes falando o quê, amor? Era isso, né? Fala lá do segundo maior podcast. Mas, Walter, a gente espera que com você aqui a gente retome o primeiro lugar. O primeiro lugar novamente. I will do my best. Ok, vambora. Pessoal, eu queria começar com uma pergunta. E aproveitar que o Diego tem um livro com esse nome, né? O que seria essa nova economia para que os nossos ouvintes aqui entendam do que a gente vai falar hoje? Bora lá, Bruno. A nova economia, cara, é um negócio que a gente sempre viu. A gente sempre viveu. Então vamos pegar um exemplo simplista. Vamos lá na primeira Revolução Industrial, que a gente estudou no colégio. Belo dia alguém inventa um monte de coisa lá, as empresas pegam aquele monte de coisa, muda radicalmente a sociedade. A roupa fica mais barata, as pessoas pagam menos, as empresas inglesas começam a produzir de forma muito mais eficiente, competem melhor, e a Inglaterra se torna uma potência. O que é aquilo? Aquilo nada mais do que uma série de tecnologias novas que convergem para os modelos de negócio das empresas, e aquele novo modelo de negócio, ele gera uma série de mudanças na sociedade. Vamos falar de Brasil e falar de agora. Sempre existiram várias novas economias. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, massificação da produção, eletricidade, petróleo. Então a gente sempre teve esses exemplos. O Brasil nunca surfou uma nova economia. Quando isso chegava no Brasil, o mundo já estava surfando há décadas. Já era velho no mundo. Exatamente. Por quê? Porque o Brasil historicamente é desintegrado das cadeias de valor. Globalização década de 70, década de 80 e 90 ela lastra pelo mundo, mas o Brasil não integra nela. Se você lembrar de quando você foi pra Disney na década de 90, custava R$300 o minuto pra você fazer uma ligação. Pô. Eu não fui, nunca fui pra Disney. A gente nunca foi pra Disney. A gente é emergente mesmo. É real. Vocês são muito sérios. Vocês têm que ir pra Disney, Não, a gente quer ir. A gente quer ir. Inclusive, a gente tá doido pra ir, mas a gente nunca Mas pra quem foi, fazer uma ligação pro pai e pra mãe custava R$300 o minuto. Tirar um passaporte, 3 meses. Visto 3 meses, com medo de não entrar nos Estados Unidos por causa do visto. E por aí vai, ou seja, você não tinha integração das cadeias de valor. Não, pegando o mercado financeiro, por exemplo, aqui no Brasil, o estrangeiro começou a poder investir no Brasil em bolsa na década de 90. Exatamente. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, os últimos 15 anos em especial, o Brasil integra definitivamente as suas cadeias de valor. Telecom, finanças, pessoas, conhecimento, logística e por aí vai. Qual é o resultado disso? Os recursos, as tecnologias, passam a chegar no Brasil com muito mais velocidade. Se você bota a sua cabeça no ano 2000 e olhar 10, 15 anos pra trás, quantas empresas vocês se lembram de ter nascido e arrebentado a boca do balão do nada? Difícil lembrar, né? Não, com certeza tem, né? Mas é uma ou outra. E hoje você fala de Nubank, iFood, 99, Madeira, Log, Hotmart e cita quantas você quiser. Por quê? Porque agora o recurso está disponível, pessoas que não necessariamente têm dinheiro ou estão ligadas a famílias tradicionais pegam isso, pegam a ideia, executa, testa, falha, aprende, escala. No passado, no físico, você não conseguia fazer isso. Então o Brasil está vivendo a sua primeira nova economia. Porque essas tecnologias convergiram para o modelo de negócio. Quem são vocês aqui? São o exemplo máximo disso. Há 20 anos atrás, vocês estariam no Rio de Janeiro tentando trabalhar na Globo ou em São Paulo tentando trabalhar na Abril. Chance de conseguir um lugar em 2 empresas? 0,0001%. A gente nem tentaria. Exato. Hoje vocês estão tentando,
Tá aqui o Walter dizendo que vocês são o segundo podcast mais ouvido. Semana que vem, o maior. O maior. Por causa do Walter aqui. Essa é a Com nova certeza. economia. E como é que tá sendo essa mudança? O que motivou essa mudança, na opinião de vocês? Olha, sempre o que motiva é, naturalmente, a evolução. Mas eu acho que dois assuntos que trouxeram essa nova economia, eu acho que foram fundamentais. A transformação digital, evidentemente, ela foi uma dessas coisas. E a segunda coisa foi uma visão da globalização. Acho que a globalização de um lado e a transformação digital do outro permitiram essa revolução, né, que o Diego, vamos dizer assim, tão bem resumiu. Eu acredito que fruto dessa revolução, vamos dizer assim, dessa nova economia, duas coisas precisam ser feitas. A primeira é deixar de pensar como empresa e passar a pensar como ecossistema. Essa é uma mudança radical. A segunda grande mudança é entender que armas digitais, como você ter um site, um e-commerce, ter amigos no Facebook, seguidores no Twitter, né? Isso tudo é condição essencial, mas não suficiente. Que uma empresa, para ter sucesso daqui para frente, mais do que armas digitais, precisa adquirir uma alma digital. Ou seja, uma mudança de essência, uma mudança alquímica, não apenas uma mudança tecnológica. Portanto, a nova economia vai exigir muito mais uma nova ótica do que fibra ótica. Não é uma questão de investimento em tecnologia, é uma nova forma de você encarar o mundo e o seu papel no mundo. A democratização do acesso, como ele falou, que permite hoje não mais a necessidade de você procurar emprego numa rádio, mas de criar a sua própria rádio, não é? Pois é, né? É o grande milagre da democratização que ocorreu. Nós devemos ter matado no último século milhares de Einsteins e Mozarts que, por falta de acesso, desapareceram na poeira da história. Então, a chance que hoje todos têm, independente de onde estejam geograficamente, no deserto de Atacama, no interior do Piauí, em Nova York ou São Paulo, de poder demonstrar suas habilidades, demonstrar a sua competência. Isso é algo novo, inédito, mesmo nas novas economias que a gente assistiu até hoje ao redor da história, nenhuma democratizou tanto esse acesso, nenhuma deu tanta possibilidade e tanta autoridade para o cidadão comum. Por isso é algo que a gente tem que celebrar. Eu diria que a gente devia ter, como já que você falou da Disney, fogos todas as noites nas grandes cidades, celebrando essa nova economia, essa nova democratização da informação, da comunicação, essa biblioteca de Alexandria que a gente tem no nosso bolso, né? Que é o nosso celular, a internet, essa chance de hoje, independente de onde eu estiver, eu tenho acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington, ou seja, é um verdadeiro milagre e a gente deveria estar celebrando muito mais em vez de taking for granted e achando que isso é normal. Isso não é normal. Isso é um verdadeiro milagre que ocorreu, que nem os Jetsons previam, apesar de estarem vivendo no futuro. É verdade, naqueles desenhos a gente via carro voador, empregada robótica, Exato. mas não tinha essa noção de uma economia que a gente pode falar que hoje é como você falou, Walter, descentralizada, né? Exato. Eu acabei de entrar aqui no Instagram do Whindersson Nunes, eu não sei exatamente o estado do Nordeste do qual ele veio. Interior do Piauí. Eu uso esse exemplo. Não é Alagoas? Não, Piauí. Ah. Eu uso muito esse exemplo. O Whindersson Nunes sai do interior do Piauí com o celular quebrado, pobre. Não é que ele nasceu numa família rica no interior do Piauí. Não. E chegou nesses números que você tá vendo. Pois é, ele isso. tem 52,9 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, ele tem mais seguidores do que a Argentina tem pessoas. E é interessante que ele, para mim, ele serve de exemplo de um lado e do outro. Um lado que é celebrável e o outro lado que é preocupante. O que eu quero dizer com isso? O Whindersson Nunes é um exemplo de uma pessoa que veio do nada, conseguiu e que, graças ao mundo digital, hoje pode ter 52 milhões de seguidores. Isso é o lado bom. Isso contando só uma rede social, né? Fora Exato, o YouTube exato. ainda. O lado preocupante é que 82% do que é consumido na internet é puro entretenimento. Ou seja, nós estamos num momento do mundo que dá pra gente saber o que a gente quiser, na profundidade desejada, a hora que quiser, e nós estamos apenas vendo o gatinho estourando balão, brincando com o Whindersson Nunes, Felipe Neto, ou seja, não estamos utilizando todo o poder do conhecimento que está disponível hoje. Do que você falou aí, eu tava vendo que as pessoas normalizam demais tudo, né? Normalizam o conhecimento, normalizam ter acesso ao conhecimento, normalizam tudo. Então, pra elas já é normal. E uma das coisas que você falou agora todo mundo pode ter um veículo na internet para poder se comunicar e etc.
E há pouco tempo atrás, as pessoas falam, nossa, eu tenho que ter um veículo. Aí ia lá e abria um site. E tem um monte de gente que já está velho na internet, inclusive, porque a pessoa abriu um site e achou que isso resolvia o problema dela. E hoje um site não é nada, né? E todo mundo A tem. comunicação tem que evoluir. Então a pessoa tem que ter um Instagram, ela tem que se comunicar pelo Instagram, ou ela tem que ter um YouTube, ou ela tem que ter, sei lá, um Telegram, ou qualquer outro tipo de veículo na internet. E se ela ficar em um único e achar que tá resolvido, não tá. Ô Malu, eu acho que só pegando aqui, Walter, acho que o Walter e você falaram coisas interessantes e eu vou extrair algumas coisinhas. A primeira é, olha como a gente tá falando aqui de talento. Uhum. O talento no passado, ele estava muito associado à família que você nasceu. Nasci numa família que tem um certo dinheiro, que me permite estudar bem, que me permite me formar. As empresas vão dizer, quero contratar uma pessoa que tenha se formado numa boa faculdade. Então, via de regra, eu não tinha talento. Eu tive acesso. Uhum. Agora a gente começa a falar mais de talento mesmo. O Whindersson Nunes não teve acesso, Nunes. Ele teve talento. O talento, ele aparece muito mais. 2, a capacidade de execução. Olha como muda. Você pode fazer rádio ao invés de comprar uma rádio. Basta tirar a bunda da cadeira e começar. Agora não tem... Você diminui muito aquele gap em que você falava, eu sempre quis ter feito. Sempre quis ter tentado. Não tinha os meios, né? Exato. E o terceiro ponto, que fala muito com o que o Walter falou aqui agora, é o movimento pendular da nova economia. A nova economia, ela sempre vai num extremo, gera coisas boas e problemas, a gente traz ela de volta e acerta o centro gravitacional. Então eu vou dar 2 exemplos idiotas. Quando você cria o avião, você cria o desastre aéreo. Sim. Uhum. Certo? Então a gente cresceu nisso, evoluiu as questões de segurança e hoje o avião é o que é para nós. Quando você cria o carro, você cria o acidente, certo? Mesma coisa. Se você observar como foram as reações da sociedade quando o carro começou a se massificar em cidades como Londres e Nova York, foram brutais, bizarras. As histórias são lindas, interessantes, na verdade. Exato. É a mesma coisa com os pontos que o Walter trouxe. Então, o Walter tem toda a razão sobre talvez a baixa qualidade do ponto de vista de conhecimento, qualidade, etc. Esse é o movimento pendular. Eu, hoje, com os meus filhos, vou educar muito melhor nisso. Vou dizer, pô, filho, isso aqui e tal. A nossa geração não foi educada para lidar bem com isso. A gente estava absorvendo tudo. A gente vai começar a fazer esse ajuste na próxima. Exatamente. E olha, Diego, isso é tão importante que você falou. A gente tem que ser otimista em relação ao mundo, apesar da imprensa jogar dentro da gente essa sensação sempre de que pior está para acontecer, né? O mundo, desde que a gente se conhece por gente, o mundo só melhorou. Nós temos maior expectativa de vida, nós temos mais saúde, nós temos mais acesso a tudo, acesso agora ao conhecimento pleno, né? Então nós temos que ser otimistas, mas temos que entender que movimentos pendulares ocorrem. Que sempre pai winner, filho loser. Pai loser, filho winner. É assim que funciona o mundo. É até necessário para entender qual é Isso, o onde pêndulo vai continuar ocorrendo e é natural. Mas que hoje nós temos muita, vamos dizer assim, muita testa oleosa achando que é mente brilhante, temos. Infelizmente na internet isso ainda é um fato. Você viu aquele documentário do Netflix, O Dilema das Redes? Eu vi. Horrível. Então, esse documentário do Netflix é interessante por conta disso que você falou. As pessoas, né, elas estão tendo acesso a essa nova economia, essas novas tecnologias. E esse documentário focou muito no que seria o lado negativo. Isso. Eu sou um cara liberal, né? No começo do documentário eu vi pra onde eles iriam direcionar, a favor de mais regulação do governo. Mas o que eu achei interessante é que uma hora, e nessa hora aquele documentário ele caiu bastante pra mim. Ele falou assim, olha só as redes sociais, né, gerando distúrbios de imagem nas pessoas e mostrou uma correlação entre o uso de redes sociais e número de suicídios aumentando. Eu pensei, poxa, correlação não é causalidade. Quer dizer que tá aumentando o suicídio por causa da rede social? Deixa eu dizer assim, uma das coisas que eu mais estudo em estatística é correlação espúria. Esse é um típico caso de correlação espúria, né? Existem correlações absolutamente simétricas que mostram que há um consumo de margarina maior quando aparece algum filme do Nicolas Cage. Isso não tem nada uma coisa com a outra, mas é uma correlação espúria. Cresce exatamente na mesma proporção. Tem uma sobre prêmios Nobel e consumo de chocolate. Acho que a gente deveria colocar um bolsa chocolate aqui no Brasil, né? Pra gente deslanchar. Aliás, uma correlação que parece espúria, mas que não é que quando aumenta o consumo de sorvete, aumenta também ataque de tubarão. E todo mundo acha que é uma loucura, mas não é, porque o consumo de sorvete, assim como o ataque de tubarão, surgem no verão. No verão. E quanto mais quente, mais sorvete, mais gente entra na água, mais ataque de tubarão. Interessante. Faz sentido. Mas ele tá explicando. eu tenho alguns pontos sobre isso que a gente falou até agora, antes de entrar numa pergunta que tem a ver com essa parte do empreendedorismo. Porque como o Walter, ele falou muito bem aqui, hoje
uma pessoa com um celular na mão tem mais acesso a conhecimento do que o imperador romano nos seus tempos, ou, não precisa nem voltar tanto, né? Não. Do que o Bill Clinton quando era presidente na Casa Branca. E tinha a CIA a seu dispor para fazer o que ele quisesse. E hoje um jovem com celular, ele tem muito mais acesso à informação. Mas